Ele é transformado em açúcar, combustível, plástico e em alimentos suficientes para encher um supermercado. Ele não existe naturalmente. O milho é um fenômeno totalmente produzido pelo homem. Ele é cultivado na terra, em laboratório ou até mesmo no subsolo. Na espiga, em lata, em sacas ou em silos. Ele é um objeto de desejo mundial. O etanol está para se tornar o maior consumidor de milho dos Estados Unidos. Hoje, em Maravilhas Modernas, milho. Maravilhas Modernas. O milho é a maior cultura agrícola dos Estados Unidos. Milharais cobrem mais de 32 milhões de hectares de terra. É uma área maior do que todo o estado do Novo México. Milho quentinho na espiga é essa delícia que chamamos de milho verde. A Lakeside Foods, em Wisconsin, processa milho verde há mais de 100 anos. Aqui, o milho é rei. É para cá que o milho vem para ser enlatado. E para garantir que o milho verde preserve suas qualidades, existe uma verdadeira guerra contra o tempo, que começa no instante em que ele é colhido. O tempo máximo de processamento é de 5 a 6 horas. Queremos manter a doçura do milho e não queremos que os açúcares se transformem em amido devido a algum atraso na colheita. Esta é a primeira parte do processo. O milho é pesado, é carregado na doca e agora está sendo conduzido a uma esteira vibratória. Esta esteira vibratória faz com que as espigas girem constantemente para que seu peso não danifique os grãos que estão apoiados na esteira. Dentro da usina de processamento, as espigas de milho verde são submetidas a um processo automatizado de alta precisão. O milho chega à sala do milho e depois vai para a descascadeira, que tem 6 pistas. As pistas são separadas por uma série de rolos de neoprene e borracha. Ao girar em direções opostas, os rolos tiram a palha e as barbas da espiga de milho. Depois, o milho segue por outra esteira para o processamento adicional. Por hora, processamos cerca de 35 toneladas de milho em 4 descascadeiras. O surpreendente é que praticamente todos os delicados grãos de milho permanecem intactos após essa etapa aparentemente brusca. Depois, no cortador, as espigas devem ser posicionadas na direção certa antes de irem ao encontro das velozes e afiadíssimas lâminas da máquina. Cada cortador tem uma cabeça de corte separada com 6 lâminas. Essas lâminas são acionadas por uma cabeça em um sistema que se abre ou se fecha dependendo do calibre da espiga. Como mágica, a espiga entra e o que sai são grãos perfeitos, ainda no meio da corrida para seu destino final. A espiga sem grãos se juntará à palha e às barbas em outra esteira, a caminho de se tornar ração para animais de criação. Aí os grãos seguem até o próximo equipamento, um agitador que separa os grãos removendo pedaços de espiga, barba e palha que ainda podem estar misturados ao produto. Em seguida, uma série de lavadeiras e jatos de ar conduz o milho à área de inspeção. Câmeras rejeitam os grãos ruins à medida que passam voando a 180 metros por minuto e inspetores realizam uma triagem final. Depois de passar pela inspeção, os grãos são submersos em uma calha de água quente que mata bactérias e eleva a temperatura do milho, antecipando o processo de cozimento. Agora, o milho está pronto para ser enlatado. O programa de controle de qualidade mantém o padrão durante todo o processo. O milho precisa estar à temperatura mínima de 26 graus antes do cozimento e a quantidade máxima por lata é de 300 gramas. Estes são fatores essenciais nessa operação de envasar e lacrar as latas. Durante o cozimento, os grãos sacolejam dentro das latas à temperatura de 107 graus por 16 minutos. O equipamento suporta até 380 latas por minuto. O resultado são grãos perfeitos em latas hermeticamente fechadas, com prazo de validade de pelo menos 3 anos. E quanto tempo se passou desde que ele chegou em Lakeside? 25 minutos. Esta beneficiadora processa cerca de 40 mil toneladas de milho em 60 dias, ou menos.
Anualmente, nos Estados Unidos, quase 3 milhões de toneladas de milho verde são enlatados, congelados e embalados. É um volume respeitável. Mas veja só, ele representa menos de 1% de todo o milho para consumo imediato cultivado nos Estados Unidos. Então, o que está crescendo em todos esses milharais? É o chamado milho dentado, que recebe esse nome graças a uma marca no grão. O milho verde é mais saboroso quando bem úmido e consumido direto da espiga. Mas o milho dentado é o extremo oposto. Os Estados Unidos produzem quase 364 milhões de toneladas de milho dentado por ano. São quase 50 quilos para cada pessoa no planeta. O milho dentado é um dos ingredientes presentes em mais de 3 mil produtos nas prateleiras dos supermercados. E você o encontra em praticamente tudo, de cereais matinais a refrigerantes, na massa para empanar e até mesmo no iogurte e no sorvete. Cada caixa de flocos de milho contém 97% de milho e o fubá que envolve esta salsicha é o resultado de uma moagem fina de milho dentado. É o amido de milho que dá consistência às barras de cereais e o óleo de milho que faz nossas frituras. Tudo isso é feito de milho dentado. E mais de 15% do milho dentado norte-americano é exportado para o mundo todo. O milho é a cultura mais importante do mundo. De longe, os agricultores produzem mais milho do que qualquer outra cultura. O trigo fica em segundo lugar, mas bem longe do milho. E os Estados Unidos produzem 40% de todo o milho do mundo. De fato, um único produtor de milho norte-americano fornece alimento e fibras suficientes para 143 pessoas. Mas por mais milho que os homens consumam, são os animais que consomem a maior parte. Mais de 70% da colheita anual de milho alimenta os animais de criação. Mas o milho dentado e o milho verde não são os únicos tipos que existem. E talvez o tipo mais divertido seja aquele que se transforma em uma iguaria chamada pipoca. Acreditamos que o tipo mais antigo de milho que existe é o milho de pipoca. E ele é um tipo de milho duro. Ele também tem de possuir um revestimento intacto na parte externa para poder acumular vapor dentro do grão e depois estourar, formando um floco. O milho de pipoca armazena água em minúsculas bolsas de amido em seu interior. À medida que o grão é aquecido, a água se transforma em vapor e sua superfície externa suporta a pressão o máximo possível. Depois, o grão de milho estoura. O milho de pipoca corresponde a menos de 2% de todo o plantio de milho dos Estados Unidos e é cultivado em 25 estados. Mas praticamente todo o milho norte-americano é plantado no cinturão do milho, que consiste de 12 estados no meio-oeste. Indiana, Illinois, Ohio e Iowa produzem 50% de todo o suprimento norte-americano de milho. Iowa é o maior produtor. Ele se adaptou muito bem aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no cinturão do milho no meio-oeste. Na verdade, é uma cultura tropical de clima quente. E nossas condições climáticas, com a precipitação de chuvas que temos aqui e com a quantidade de luz que temos, tudo isso combina para formar um ambiente simplesmente perfeito para o seu cultivo. Mas, para alguns, não importa onde o milho cresça, sua adaptação e versatilidade fizeram dele o ouro do século XXI, em parte porque ele não serve apenas como alimento. É possível encontrar milho em mais de 400 produtos não alimentícios, de adesivos a explosivos. Ele tem uma grande quantidade de usos. E uma coisa que muitos não sabem é que usa-se mais amido em bens de consumo, que chamamos de produtos com base biológica, do que em alimentos. 2/3 daquilo que é comercializado como amido resultam em produtos como bastões de carvão, adesivos, papel e plásticos. Plásticos? Todos imaginamos o plástico como um produto feito à base de petróleo, mas o milho é capaz de cumprir a mesma função. A NatureWorks, em Blair, Nebraska, é líder na tecnologia de transformar açúcares vegetais em plásticos de alto desempenho. Ela é a primeira empresa a produzir plástico de uma fonte 100% renovável. É um novo biopolímero chamado ácido polilático, ou PLA.
e seu nome é o mesmo da empresa que o fabrica, a NatureWorks. Podemos produzir uma safra de milho em cerca de 100 dias e não 100 milhões de anos. Desde o plantio do milho até a fabricação do PLA, os danos ambientais são muito menores do que aqueles causados pela fabricação de plásticos à base de petróleo. Já reduzimos em 65% o consumo de combustíveis fósseis e produzimos de 80% a 90% menos gases de efeito estufa do que os processos à base de petróleo. O milho dentado é submetido a um processo de moagem que separa o amido, o óleo e a proteína. E com a adição de enzimas, o amido se transforma em um tipo de açúcar chamado dextrose. A dextrose, então, é fermentada com levedo para produzir ácido lático. Um processo patenteado remove o excesso de água e cristaliza o ácido lático, transformando-o no biopolímero da NatureWorks. Apenas alguns dias depois de um grão chegar a este local, a operação de moagem o transforma no plástico da NatureWorks. Esse bioplástico é enviado na forma de resina para clientes no mundo todo. A resina, então, é convertida nesta família de produtos que você está vendo nesta mesa. Tudo desde um plástico que pode ser usado para fazer um vale-compras, uma embalagem transparente para alimentos e até um produto à base de espuma. Nós também fazemos copos. A fibra produzida com PLA é bem maleável e de fácil impressão, e até produzimos camisas e outros tipos de roupas como aquelas ali. Todos os produtos da NatureWorks têm o logotipo impresso na embalagem. O custo de produção desse bioplástico é praticamente o mesmo daqueles plásticos feitos à base de petróleo, e sua decomposição leva apenas entre 40 e 80 dias quando corretamente compostado. Para empresas como as indústrias Wilkinson, a fabricação de embalagens plásticas para alimentos começa quando o bioplástico da NatureWorks é colocado em uma extrusora, onde derrete e se transforma em uma folha de plástico transparente. Depois que esfria, a sua espessura é medida. Ela é transformada em rolos e enviada a uma máquina chamada termoformadora, que a aquece e lhe dá forma. Quando o material sai do forno, ele segue para a moldagem, onde o molde entra em contato com o material. Ele é prensado por cima e por baixo. Um sistema de vácuo e ar sob pressão força a entrada do plástico no molde e segundos depois a peça está terminada. Os recipientes prontos são encaixotados e expedidos, prontos para aparecer em uma confeitaria ou padaria perto de você. O milho pode ser o santo graal para o plástico, mas seu potencial ainda tem de ser explorado. Mas como seu desempenho deixa a desejar quando submetido ao calor, o bioplástico da NatureWorks não estará tão cedo no para-choque de um carro ou no ônibus espacial. Tudo isso aqui é a primeira geração de polímeros da NatureWorks, porque continuamos a fazer pesquisas e continuamos a expandir sua gama de aplicações. O milho do século XXI é uma maravilha da ciência e da agricultura. Mas não começou assim. Desde os campos do México até o mapeamento de seu genoma, o milho sofreu uma transformação surpreendente. E criar o supermilho é o próximo salto, tanto para o homem quanto para o grão. Durante 180 dias, estes pés de milho vão florescer sob os céus norte-americanos. Mas a grande ironia é que o milho não é uma planta silvestre. O milho foi domesticado. Isso significa que não pode crescer sem intervenção humana. E não é só um tipo específico de milho, mas todo ele, cada grão dele. Não existe uma população natural de milho como normalmente vemos no milharal do Iowa. Ele não existe naturalmente. O milho é um fenômeno totalmente criado pelo homem. Se não estivéssemos aqui para plantar, irrigar, fertilizar e colher o milho, ele desapareceria do planeta em apenas alguns anos. Esse cenário hipotético seria mais ou menos assim. Uma espiga de milho cai no chão. Cada uma de suas sementes ou grãos luta para germinar. As sementes que caem muito próximas roubam nutrientes vitais umas das outras. Essa concorrência brutal acaba minando praticamente todo o processo reprodutivo. Mas enquanto os agricultores continuarem a cultivá-lo, o milho continuará a prosperar. E empresas como a Pioneer Hybrid estão determinadas a ajudar. Faz quase um século que a Pioneer usa a ciência para criar um milho melhor.
Ela é uma das maiores empresas produtoras de sementes do mundo e exporta para todos os continentes, exceto para a Antártida. São sementes para plantio e não para consumo, então nós as trazemos aqui e as manipulamos de maneira a preservar a integridade da cultura para que quando o agricultor fizer a colheita na primavera seguinte, o milho atenda às nossas expectativas, assim como as dele. O milho realmente é uma cultura incrível. Ele tem uma grande flexibilidade em termos de manipulação para melhorar as suas características. E a Pioneer faz essas melhorias através do cruzamento de plantas e do uso de milho híbrido. Quando falamos de milho híbrido, isso engloba todo o milho que usamos na sociedade atual. Todos são híbridos. E tudo começa com 2 plantas cruzadas especialmente para criar outras plantas chamadas híbridas. Os híbridos são a combinação de 2 cepas distintas de milho, cada uma com características próprias. Uma pode ter uma espiga bem grande e a outra um caule bem comprido. Individualmente, essas cepas são conhecidas como endógamas. O cruzamento dessas 2 plantas endógamas resulta em um híbrido. E, frequentemente, os híbridos costumam exibir heterose, o que significa que são melhores do que seus pais. Esse fenômeno biológico complexo da heterose é a base da indústria atual do milho. O que é bom para as produtoras de sementes é que se você pegar a semente de um híbrido e plantá-la de novo, ela não terá o mesmo grau de desempenho superior do próprio híbrido. Assim, os agricultores têm de voltar à produtora de sementes para comprar sementes híbridas de novo. E essa é uma coisa boa, porque assim as produtoras de sementes têm um incentivo para investir em pesquisa e desenvolvimento. Uma coisa que os produtores atuais de plantas fizeram foi melhorar a capacidade das plantas de suportar falta de água, deficiência de nitrogênio, variações de temperatura, ataques de insetos e a proliferação de doenças. Tudo isso pode parecer ciência moderna, mas a criação de milho começou milhares de anos atrás na região central do México. Mas naquela época, o aspecto do milho era bem diferente. Na verdade, ele não existia. Ele começou como uma gramínea selvagem chamada teoscinto, que tem apenas alguns grãos pequenos e nenhuma espiga. A domesticação de uma cultura é um feito extraordinário. Se tivéssemos decidido domesticar o milho hoje, eu não sei se, como sociedade, nós o faríamos. Ele foi um grande presente deixado pelos nossos ancestrais. De fato, os cientistas continuam a estudar o teoscinto para desvendar seus segredos evolutivos. Eles descobriram que existe apenas um punhado de genes responsáveis pelas maiores mudanças morfológicas entre o teoscinto e o milho. Por exemplo, a maior foi a separação do pendão da espiga. Eles provavelmente viram mutações nos campos de teoscinto que tinham uma espiga e um pendão separados, e eles os selecionaram. Podem ter notado que eles renderam mais ou tinham alguma característica que eles buscavam. O pendão, que produz o pólen, é separado da espiga que contém os microsporócitos, que se transformam em grãos após a polinização. O pé de milho podia e ainda pode se autopolinizar, assim como os pés de milho que o cercam. Os nativos americanos realizaram a tarefa hercúlea de transformar o teoscinto em milho. E fizeram isso sem uma ferramenta científica moderna, controversa e poderosa, a modificação genética. Por exemplo, o milho geneticamente modificado também é um híbrido, mas ele é classificado como produto regulamentado, pois só pegamos um ou alguns genes da outra espécie para nos ajudar a fazer uma alteração muito específica na planta. Essa revolução começou em 1996 com aquele que ficou conhecido como milho BT. BT significa Bacillus thuringiensis, uma bactéria que ocorre naturalmente. Essa bactéria contém uma proteína tóxica para um dos maiores inimigos do milho, a broca europeia. Nós expressamos essa proteína no milho de maneira que quando o inseto se alimentasse do milho, ele morreria já na primeira mordida. A broca do milho tem a capacidade de destruir milhões de hectares de milho. Mas graças a esse bacilo,
os prejuízos econômicos que essa praga pode causar já foram praticamente eliminados. A modificação genética é uma ciência exata, na qual o DNA de uma planta ou animal é transferido para o embrião de outra. A Pioneer Hybrid tem mais de 300 híbridos de milho disponíveis para agricultores na América do Norte. Muitos são resistentes a pragas e imunes a insetos como os noctuídeos, que atacam a espiga, e as lavas do besouro do gênero Diabrótica, que atacam as raízes. Na estufa chamada de milho rápido, a empresa conseguiu acelerar os estudos do milho geneticamente modificado. Em um mês, testamos cerca de 1.000 pés de milho, carregando cerca de 100 possíveis características diferentes. E quando o milho é colhido na semana seguinte, vemos o surgimento de novas características para serem testadas. Com certeza, o milho do futuro será criado em laboratório, mas sua semente geneticamente modificada terá de ser cultivada em campos experimentais. Seu cultivo na proximidade de milharais comerciais é proibido, já que seu pólen pode ser carregado pelo vento. Se não forem testadas, as culturas geneticamente alteradas poderiam cruzar com o milho destinado à alimentação e o resultado poderia ser economicamente desastroso e potencialmente nocivo. Os estragos poderiam incluir o recolhimento do produto, reações alérgicas desconhecidas nas pessoas e perda de safras. Hoje, as estufas comuns não são seguras o bastante para cultivar determinadas sementes destinadas à produção de fármacos. Mas que tal cultivar milho onde o sol não brilha e onde a temperatura sempre se mantém a mesma? Estamos entrando no armazém e centro de distribuição Marengo, escondido nos morros do sul de Indiana. Nós vamos literalmente entrar em um morro. E acima de nós existem mais de 50 metros de rocha. Esta já foi uma mina de calcário ativa, que depois foi convertida num centro de distribuição. Nas cavernas de calcário, a temperatura nunca oscila mais que alguns graus. A luz do sol nunca penetra aqui, nem insetos ou animais. Neste cenário improvável, Doug Ausenbach, o fundador da empresa, criou uma atmosfera para cultivar qualquer tipo de milho para qualquer tipo de uso. A empresa Controlled Farming Ventures é uma tela em branco para criar qualquer ambiente. E tudo começa neste local de testes de 185 metros quadrados. Por exemplo, se um agricultor estivesse tentando desenvolver uma cepa de milho mais resistente à seca e fizesse uma grande descoberta, digamos em janeiro, um mês em que neva muito aqui em Indiana, poderíamos oferecer um ambiente de 35 graus com 20% de umidade. E podemos fazer isso todo dia, durante 3 meses, enquanto ele testa uma cultura. E garanto que ele não terá uma chuva inesperada para estragar o seu experimento. Doug teve a ideia graças a uma pesquisa na área farmacêutica. A meta era cultivar plantas com proteínas especiais para a fabricação mais segura, rápida e barata de medicamentos para salvar vidas. O bom foi que nós conseguimos projetar um sistema interno pelo mesmo preço de uma estufa, mas que nos permite controlar todas as variáveis significativas que afetam o crescimento das plantas. A empresa criou uma câmara de cultivo para o século XXI, colocando o milho em um mundo isolado e fazendo-o prosperar. Mas, acima do solo, o que acontece com todo o milho que cresce todo o verão? Como ele chega aos nossos cereais, bolinhos e rosquinhas? Anualmente, agricultores norte-americanos produzem mais de 364 milhões de toneladas de milho. Isso cobriria uma superfície de 340 mil quilômetros quadrados com grãos. Nós plantamos milho e estamos no ramo há 47 anos. Começamos a plantar o nosso milho em abril e sempre esperamos terminar até 10 de maio, que é a data que estabelecemos para nós mesmos, torcendo para que nossas safras sejam melhores na colheita de outono. Este ano, a fazenda da família Wingers, na região central do Wisconsin, tem 730 hectares de milho. E nenhum só grão é de milho verde, destinado a figurar na sua mesa de jantar.
é milho dentado, parte dos 32 milhões de hectares que se transformarão em cereais e até em veneno de rato, isto é, se não explodir antes. Durante a colheita de setembro, eles armazenam parte do milho no próprio quintal. Naqueles silos atrás de mim, podemos armazenar cerca de 250 mil alqueires. O governo não tem silos suficientes para armazenar a safra de um ano inteiro. Então, você precisa armazenar o próprio milho. E aí, em determinadas épocas do ano, quando o preço está melhor, você pode aproveitar. E quando os wingers estão prontos para vender, ele já tem um comprador. A Didion Milling moe milho há 35 anos. Cada caminhão cheio que a Kelly Wingers entrega tem o equivalente a 1,5 hectares de grãos. E o primeiro destino é um secador gigante. Aquele secador tem uma série de queimadores e ventiladores de alta pressão no fundo. Então o milho está numa camada entre o que chamamos de fases. São 2 fases. E o milho é despejado por cima e viaja até embaixo, enquanto o ar quente é empurrado para cima passando pelo milho. Os queimadores ardem a cerca de 82 graus. Manter o milho seco, além de evitar que se estrague rápido, evita que se torne um risco fatal. Se o milho úmido ficar armazenado num silo por muito tempo, a temperatura acaba ficando ideal para a proliferação de bactérias. E essas bactérias, à medida que comem o milho, geram calor. E esse calor acabará alcançando uma massa crítica e pode haver um incêndio. Se você não armazená-lo corretamente, se estiver úmido demais. E com 21 silos com capacidade para 200 caminhões de milho, manter esse barril de pólvora fresco é um desafio. Desastres como esta explosão de um elevador de grãos em 1998 em Wichita, no Kansas, que matou 2 pessoas, são um exemplo trágico dos perigos em potencial. Em condições adequadas, o milho pode ser mantido armazenado por até 1 ano. Os silos são equipados com ventiladores, onde empurramos ar para cima através do milho. Isso evita que a temperatura se eleve demais. Estes monstros de concreto têm até 12 andares de altura. São precisos 5 quilômetros quadrados de milho para encher apenas um silo. O milho é mandado para baixo através desta calha para ser moído. E nesta primeira etapa ele passa pela limpeza. Uma vez limpos, os grãos são partidos em pedaços pequenos e submetidos a um sistema complexo de peneiras e câmaras de ar sob pressão a caminho da moagem. Em cada moedor, 2 cilindros metálicos são posicionados lado a lado e giram em direções opostas em velocidades diferentes. Cada cilindro tem ranhuras que determinam o calibre da moagem. O produto final resultante desse processo é a farinha de milho, que é o produto mais fino que produzimos. E que pode acabar na massa das asas de frango ou até mesmo nas rosquinhas. Eles também produzem fubá mimoso, que pode entrar na receita do bolinho inglês ou do salgadinho de milho. E até fubá grosso, que pode ser encontrado na massa da pizza. E quando esse fubá grosso é cozido, ele infla e se transforma nos nossos cereais favoritos. Além de ser transformado em alimento, a característica aderente do milho faz dele o elemento ideal para manter a coesão de lavatórios de porcelana e até de grânulos de veneno para rato. Transformado em guloseima ou em produto, o milho moído de Didion é enviado para clientes no mundo todo por via rodoviária e ferroviária. Estamos dentro de um vagão de carga agora. As sacas que você está vendo chegar vêm diretamente da linha de produção. Cada uma dessas sacas pesa cerca de 25 quilos. E um alqueire de milho pesa cerca de 25,5 kg. O vagão de carga pode levar entre 2.500 e 2.700 dessas sacas. E isso corresponde a cerca de 67 a 70 toneladas métricas por vagão. Este processo é apenas o início de um fenômeno de transporte global que literalmente ajuda a alimentar o mundo.
Em colaboração com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Didion é uma das maiores fornecedoras do Programa Americano de Auxílio a Países Necessitados. Eles embalam cerca de 130 mil toneladas métricas de um produto altamente nutritivo à base de fubá, que fornece calorias essenciais para sustentar a vida. O mesmo milho do meio oeste que alimenta populações também alimenta nossos tanques de combustível. A moda do etanol chegou, mas existe milho o bastante para alimentar homens e carros? É uma fila praticamente infinita de caminhões carregados com grãos dourados até a borda. Esta é a entrada da fábrica de etanol da Veresen Energy, em Charles City, Iowa, aberta em 2007. Até o final da década, mais de 200 biorrefinarias de etanol pontilharão toda a paisagem americana, desde o estado de Washington até a Geórgia. O etanol é um biocombustível que reduz em até 30% as emissões de monóxido de carbono dos escapamentos. Sem dúvida nenhuma, o etanol está para se tornar o maior consumidor de milho dos Estados Unidos. Transformar milho em etanol não é nada complicado. Mas produzir em série milhares de litros por dia requer um sistema detalhado, coordenado e dinâmico. O lugar em que estamos agora é onde tudo começa. O milho chega por aqui. Um caminhão pesa uns 35 mil quilos quando está cheio, sendo uns 13 mil do caminhão e uns 22 mil quilos de milho. Fazendo as contas, isso soma até 20 milhões de quilos de milho por semana. Aqui a velocidade é muito importante. Normalmente, quando um caminhão chega à balança, pegamos uma amostra, pesamos e o caminhão sai em menos de 1 minuto. Depois que a qualidade é aprovada, o caminhão vai até a área de descarga, onde despeja sua preciosa carga em um fosso. Saindo do fosso, o milho percorre um elevador de grãos e vai para o topo dos silos. Nós temos 4 silos. Juntos, eles comportam cerca de 2,2 milhões de alqueires de milho. Temos um 5º silo menor, onde nós fazemos a triagem do milho. Tiramos todas as impurezas e moemos e transformamos o milho em farinha. Atrás de mim estão os nossos moinhos de martelos. É onde moemos o nosso milho. Nós fazemos a moagem a seco. Depois de ser triturado até virar farinha, o milho segue por uma esteira, onde seus compostos são processados. Nós moemos cerca de 120 mil alqueires de milho por dia. Esteiras conduzem a farinha de milho até a área de cozimento, onde ele é misturado com água e enzimas que fazem a quebra do amido em açúcar. Este processo também vem sendo usado há centenas de anos para fermentar álcool e fazer bebidas alcoólicas como o uísque de milho. Agora, com o nome de massa, ele cozinha a 107 graus centígrados para eliminar bactérias. Depois de esfriar, a massa segue até um dos 7 tanques de fermentação, cada um com capacidade para 3 milhões de litros, onde se adiciona levedo. Não é possível produzir álcool sem levedo. O levedo consome o açúcar e um de seus subprodutos é o etanol. Depois de 48 horas de fermentação, ele recebe o nome de cerveja, mas não é uma boa ideia bebê-la. Depois da fermentação, um dos processos mais importantes da produção de etanol é a purificação. Isso acontece aqui atrás. Nós temos 3 colunas de destilação. A primeira nós chamamos de coluna de cerveja. É onde separamos o álcool das partes sólidas. A massa passa por uma série de chapas metálicas e, sob calor intenso, ela produz um vapor de água e álcool que, ao se elevar, passa por mais 2 colunas de destilação, onde o álcool é purificado até alcançar 190 graus. E na última etapa, o vapor passa através de uma peneira molecular. Lá, os vapores de água e álcool são separados à medida que a água é captada e absorvida por milhões de pequenos grânulos de argila. E o que resta é álcool puro de 200 graus. E diferentemente do que você pode pensar, o etanol não é uma coisa nova. Ironicamente, etanol foi o combustível do modelo T de Henry Ford, o primeiro veículo bicombustível que já existiu.
E Ford se surpreenderia ao saber que 100 anos depois, o etanol está na categoria de combustíveis alternativos. Mas os críticos perguntam: o etanol realmente não prejudica o meio ambiente? Para plantar o milho e convertê-lo em etanol, é preciso usar nitrogênio como fertilizante e equipamento movido a diesel nas plantações, além de gás natural na usina de processamento. Alguns especialistas estimam que são necessários 4 litros de combustível fóssil para produzir 5 litros de etanol. Ainda assim, já existem quase 6 milhões de veículos flex viajando pelas estradas norte-americanas. São chamados flex porque esses carros são capazes de usar a gasolina sem chumbo ou o etanol padrão atual, o E85. O E85 libera 80% menos carcinógenos no ar do que a gasolina sem chumbo. O benzeno é um deles. Em 2006, o uso de etanol nos Estados Unidos reduziu as emissões de CO2 correspondentes ao gás de efeito estufa em cerca de 8 milhões de toneladas. Isso equivale a eliminar as emissões anuais de mais de 1.200.000 carros. Mas existe milho suficiente para nos alimentar e abastecer nossos carros? Não vamos ficar sem milho. Temos milho suficiente para todos e se começarmos a ficar sem milho, o preço subirá e os agricultores plantarão mais hectares de milho. Contudo, os difamadores dizem que isso significará menos hectares de terra disponíveis para outras culturas. Mesmo assim, o etanol derivado do milho tem um subproduto extremamente útil. O bagaço é a parte do milho que não pode ser fermentada, mas contém muitos nutrientes para os animais de criação. É aqui que processamos o bagaço e o colocamos para secar. Todas as partes sólidas vêm para um sistema de esteiras que levam a 2 secadores de tambor rotativo que deixam apenas 10% da água. Portanto, o produto é 90% seco. Veja isto aqui. É uma mistura de proteína, fibra e óleo. Faz bem para os animais. Antes do advento dessa indústria, isso provavelmente era considerado um dejeto, mas agora é um produto viável que usamos na indústria de rações. Leva apenas 65 horas para transformar um grão de milho em etanol e prepará-lo para o transporte ferroviário. E levou apenas cerca de 120 dias para o milho crescer. Grande parte desse milho é tornada híbrida, especificamente para aumentar a proporção de etanol em relação aos combustíveis fósseis. Contudo, no futuro pode ser possível converter até os talos, folhas e palhas em etanol, através da ciência da tecnologia celulósica. O governo norte-americano está investindo centenas de milhões de dólares em pesquisas para tentar responder essa pergunta. Será que os produtos celulósicos terão um papel importante no abastecimento de nossos meios de transporte, nossos carros e ônibus? Nós ainda não sabemos. Por hora, grãos em nossos tanques abastecem nossos carros, mas o milho pode ser transformado em outro combustível que não é lá muito saudável para nós. Ele está nos refrigerantes, doces e em cerca de 2.000 alimentos adicionais. É o açúcar feito de milho ou o xarope de milho de alto teor de frutose. A indústria dos refrigerantes fatura quase 48 bilhões de dólares por ano. E os norte-americanos consomem mais de 56 bilhões de litros desses produtos. Mas o que os refrigerantes têm a ver com o milho? Está tudo no açúcar. Em média, os adoçantes à base de milho representam mais de 50% do mercado norte-americano de adoçantes. E o mais comum de todos é uma substância superdoce, o xarope de milho de alto teor de frutose. O xarope de milho pode ser encontrado em grande variedade de produtos em nossa despensa, do simples ketchup e maionese, até bebidas energéticas e molho para salada. Isso sem esquecer o sorvete, o pão e até o leite em pó. Mas essa delícia tem um lado negativo. Alguns acusam o xarope de milho de alto teor de frutose de ser o maior catalisador do crescente problema de obesidade nos Estados Unidos. O xarope de milho é feito com milho dentado, através de um processo conhecido como moagem úmida. O objetivo é isolar o amido presente nos grãos, já que é ele que se converte em açúcar. A primeira etapa da moagem úmida é pegar este milho e colocá-lo
numa solução ácida de água. Isso amacia o grão, pois, na hora de moê-lo, queremos que o germe se conserve o maior possível. Comparado à gema de um ovo, o germe seria o embrião que contém óleo, enquanto o amido se concentra em outras partes do grão. Aqui, um liquidificador especial moe o milho na solução aquosa sem danificar o germe. Uma vez triturado, o germe flutuará para a superfície devido ao alto teor de óleo. Depois, ele pode ser transformado em polpa e o óleo pode acabar em sua frigideira. E a parte restante do grão depois é finalmente moída. Depois de filtrar as fibras, o líquido e o amido são separados por um processo de decantação. O resultado é amido de milho com 99,7% de pureza, que depois é processado em nível molecular e se transforma em frutose e glicose. A combinação desses açúcares resulta em xarope de milho e xarope de milho de alto teor de frutose. A imagem mais adequada é uma mistura de diferentes açúcares combinados com enzimas para fazer um líquido. É bem doce. Por exemplo, veja este prato inteiro de maçãs. 6 maçãs têm o mesmo poder adoçante desta pequena porção de xarope de milho, de alto teor de frutose, que é totalmente desprovido de valor alimentício. E o xarope de milho de alto teor de frutose está presente em milhares de alimentos processados. E alguns especialistas acreditam que sua estrutura química pode enganar e prejudicar o corpo. Na teoria, o xarope de milho de alto teor de frutose diminui a produção dos hormônios que regulam o apetite. Assim, não respondemos tão bem aos mensageiros químicos que dizem para o corpo parar de comer. E o açúcar refinado comum não tem esse efeito, mas alguns argumentam que há outros fatores que contribuem para a obesidade, além do xarope de milho de alto teor de frutose. Obesidade tem a ver com ingestão de calorias, falta de exercícios e toda uma gama de problemas nutricionais. Então, pôr a culpa em um produto em particular é errado. Não deve ser feito. O problema é que, como é barato, há grandes probabilidades de o xarope de milho continuar a ser um ingrediente comum em nossa dieta. O problema é que hoje não existe nenhum substituto comercialmente viável para o xarope de milho de alto grau de frutose. Parece que cada grão de milho tem tudo para gerar promessas, debates e se manter no poder. Na forma de supermilho, biocombustível e solução para alimentar as massas. Parece que as nossas opções de utilização desse grão dourado são ilimitadas.